Jornal da República e Última Hora. Hoje estamos aqui no gabinete do Renan Jordi. Temos a honra de estar sendo recebido aqui com um cafezinho, com água, com todas as honras. E diante de um fato novo, que é a vitória, que é a posse do presidente Trump, que vai mudar muita coisa no cenário mundial. E Renan, vamos começar por aí. O que você acha? Ontem teve uma comemoração aqui na Lerge, teve várias manifestações. É um dos. As pessoas não sabem que a pessoa tem voto, mas eu já rodei a Lerge, está toda vazia e a equipe do Renan está toda aqui trabalhando. Eu falei, Aqui você não é, tem você é, recesso, não. você é Caxias. Eu Recesso, falei, recesso aqui é carregar pedra. Primeiramente, eu queria mandar um abraço carinhoso aí para todos os telespectadores do Última Hora, do Jornal da República. Agradecer a você a oportunidade de estar aqui falando um pouco e dando publicidade do nosso trabalho. No que se refere ao efeito Trump e das notícias que saíram ontem, inclusive no Última Hora, a gente ficou muito feliz tendo em vista o que aconteceu em 2022 com a derrota do presidente Bolsonaro. Muita gente do nosso corpo político e dos eleitores que compõem a nossa bancada eleitoral, muita gente se posicionava de forma de que estava cansado, que já queria desistir. E a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos revigora e traz mais energia a essa população que quer ver, de fato, um Brasil próspero, um Brasil com equidade, um Brasil com ares de republicanos, ou seja, dando à população de bem a oportunidade de ter liberdade de expressão, liberdade de produzir a livre iniciativa, enfim, defender valores e princípios que estão enraizados de modo majoritário, em especial na população brasileira, que defende Deus, que é religioso, que defende a pátria, que defende a família e que, acima de tudo, defende a liberdade de expressão, não só a nossa, mas também daqueles que pensam diferente da gente. Então, a vitória do Donald Trump, de uma forma simples, nem entrando nos meandros do que seria os efeitos disso de modo a nível global, mas de modo pessoal, no seio de cada brasileiro que tem a expectativa da gente devolver e reconduzir alguém que, de fato, possa fazer o melhor pelo nosso país, a gente tem certeza que a vitória do Donald Trump vai dar novos gás, já deu um gás, e a expectativa e a esperança de que a gente pode, a partir de 2026, também reconduzir o Brasil ao rumo da prosperidade. e ele já trouxe em seu discurso várias polêmicas, e já há uma mudança, inclusive, na postura das redes sociais, do Facebook, do Instagram, de estar fazendo menos censura. E também na questão do homem e da mulher, ele fez uma declaração também muito condizente. Fala um pouco para a gente dessa declaração dele sobre a questão do homem e da mulher. O Donald Trump ele reafirmou pautas que não são nossas, mas que são de toda a sociedade, que querem uma sociedade com equidade, uma sociedade que privilegia o cidadão de bem, que desprestigia e dá ao criminoso, que dá à criminalidade a punição que deve ser dada e que distingue o certo do errado. O que a gente vem acompanhando e o que compõe muito o seio das pautas progressistas, das pautas comunistas e dessas pautas que, que o próprio progressismo e partidos comunistas se apropriam, que é da pauta racista, da pauta homem-mulher, da pauta entre trabalhador e empresário, da pauta entre heteronormativos e homonormativos, enfim, tudo isso ele vem trazendo, que não é uma pauta dele, mas é uma pauta de toda a população que quer respeito, sim. A gente respeita o homossexual, a sociedade avançou muito no que se refere a direitos civis, a sociedade avançou muito no que se refere ao direito das mulheres, ao direito dos negros. Agora, o que não é cabível
é que homens que se entendem mulheres possam competir no esporte entre homens e mulheres, nos esportes com mulheres. O que a gente vem assistindo aí, inclusive aconteceu um caso que foi um caso ícone nas últimas Olimpíadas, que um homem que se entende mulher e que fez lá um processo de transformação hormonal e que, a despeito desse processo, a gente sabe que a formação do homem, a formação hormonal do homem desde criança, ele não pode jogar fora. O que a gente viu foi um homem que se entende mulher, que registrou a sua inscrição nas Olimpíadas da França como mulher, foi campeão batendo em mulheres. Ou seja, se a gente chegou ao nível da nossa sociedade contemporânea, que é de defender de fato as mulheres, a gente não pode colocar a mulher para competir com homens. Então, uma das pautas, um dos discursos do Donald Trump, e que foi bastante icônico, e que foi uma resposta a essas pautas, porque os Estados Unidos, o presidente americano, ele não só pauta a política americana, mas tem responsabilidade de pautar grande parte da política do Ocidente e também do Oriente. E por que isso, Renan? Primeiro, por uma questão de tamanho. A economia americana e a ingerência por conta do teu tamanho econômico e da sua capacidade de interlocução comercial com todo o globo terrestre, inevitavelmente faz com que as notícias e as pautas que são deliberadas pelo presidente, pelo governo americano, acabam chegando até para dar didática, porque grande parte da população, em especial as mais carentes, não entendem o que estão acontecendo. Caem no engodo até de algumas mídias e de alguns jornais e de alguns meios de comunicação que estão eivados desse pensamento de destruição da sociedade como a gente já conhece. Essa população assiste a esses meios de comunicação. Então, é com muita valia e com muita felicidade que a gente vê a Meta se reorientando na sua política no que se refere não só à liberdade de expressão, não só à questão das pautas LGBT, essas pautas que, infelizmente, vêm deteriorando a relação do ser humano. Porque, independente de a minha heteronormatividade, ela não me dá nenhum tipo de orgulho. A minha heteronormatividade é uma manifestação natural do meu ser humano. E eu não tenho nada contra quem seja homossexual. O que a gente tem que prevalecer, o que a gente tem que brigar na sociedade é para a gente ter oportunidades iguais, para que homens e mulheres possam ter oportunidades iguais no mercado de trabalho, e para entrar numa universidade, para prosperar. Enfim, o que a gente vê nos últimos tempos dessas pautas é um distanciamento da realidade em troca de uma ideologia que só destrói as relações que a gente tem. Então, dividir para somar, né? A bem da verdade é que não se faz, e o que eles preconizam no seu universo político, não se faz nenhuma revolução com equilíbrio de forças sociais. Então, eles utilizam de determinadas pautas para jogar um contra o outro. Eu falei aqui mais cedo, um pouco antes do que a gente está falando agora, as pautas progressistas e comunistas, elas tendem a jogar o homem contra a mulher. Hoje, muita gente não entende o porquê do número de divórcios, o porquê dessa relação entre homens e mulheres que foi se deteriorando ao longo do tempo, por conta justamente dessas pautas que querem fazer que homens e mulheres não se alinhem socialmente, jogando homens, mulheres heteronormativos contra homens e mulheres homossexuais, jogando trabalhadores, a classe operária, a classe trabalhadora, isso a gente já viu na primeira revolução deles lá atrás. Sendo que, no curso da coisa, a classe operária, com a prosperidade do capitalismo, entendeu que essa briga entre classe trabalhadora e empresário é uma briga inócua, vazia e que desrespeita o processo de produção, tornando a estrutura de trabalho vazia, aonde o empresário deixa de existir e o trabalhador deixa de ter emprego.
A gente precisa procurar o equilíbrio de forças, a gente precisa procurar dar dignidade, dar oportunidade, capacidade para que todos possam prosperar, independente de raça, de cor, de credo, de orientação sexual. E o que ele frisou muito bem é que não existe essa gama de gêneros, o que existe são dois sexos, homem e mulher, e que nas suas diversas variações, dentro das orientações sexuais, a gente vai respeitar todas, a gente respeita todas. E os direitos civis e o Código Civil brasileiro já impõem isso de modo tácito, de modo amplo e restrito. Então, a vitória do Donald Trump ela é uma vitória do povo americano, mas, acima de tudo, a vitória de toda a população do globo que espera um mundo próspero, um mundo respeitoso, um mundo com equidade e, acima de tudo, liberdade. Liberdade de expressão, livre iniciativa, liberdade para trabalhar, para produzir, enfim. E, por isso, a manifestação efusiva, feliz e, com a certeza de que teremos dias melhores. Isso é interessante, no ponto de vista até estrutural da sociedade. O homem, desde a era primitiva, sempre saiu para caça, sempre teve um labor mais pesado, enquanto as mulheres cuidavam dos filhos, da alimentação. Então, a própria estrutura do corpo do homem realmente se difere da estrutura do corpo da mulher. Não dá para comparar, o que o Rui Barbosa dizia, não dá para se tratar os desiguais de forma igual. De forma igual. Então, e nessa questão que é muito interessante, nessa questão do... Antigamente, a nossa geração, a gente era obrigado, tinha duas opções, ou via Globo ou via SBT. Ou você via o Chaves, a gente corria, saía do colégio, corria para ver o Chaves, ou você via o Globo Esporte. Até o Chaves está sendo agora. A nossa geração era aí. Então, hoje em dia, a grande mídia perdeu um pouco o poder para as redes sociais. Você vê fenômenos aí como o Nicolas, que consegue audiências superiores da Globo, numa única postagem, numa única narrativa. Então, esse é o poder do povo, é as redes sociais, é essa a sua visão? Não é a minha visão. Se a gente fizer uma análise breve do histórico político eleitoral brasileiro, a gente vai perceber isso. Bolsonaro, no seu 6º mandato, ele teve uma votação abissal. Ele vem do seu primeiro mandato até o 5º mandato sendo eleito e reeleito com uma votação razoável para um deputado federal ser reeleito. Com o advento das redes sociais, que posso fazer um corte histórico aqui, onde a população teve mais acesso por conta da democratização, acesso também ao celular, de 2010 para cá, a população que já se via acuada diante de um caos, de uma política nefasta, onde tudo que já existia uma demonização da política por parte da população. Não adianta mais votar, porque eu vou votar, vai continuar a mesma coisa. E as redes sociais começaram a mostrar vídeos do Enéas, vídeos do presidente Bolsonaro. E o que houve foi uma identificação, uma identidade. A população nunca imaginou que pudesse ter dentro da política alguém com uma identidade tão próxima quanto a dela, falando há mais de 30 anos o que ela pensa, e que dentro da política ela não acompanhava, ela não via políticas reproduzidas de acordo com o que ela acredita. Então, no curso desse tempo, o que a gente vê é a formação cada vez maior de lideranças com o escopo, com a identidade política, e que a gente pode falar assim, é de direita, é conservador, outros vão falar de forma pejorativa, é bolsonarista, enfim, o que a gente vê dentro desse escopo, seja bolsonarista, conservador, de direita, são qualificações que muitas vezes a esquerda usa para denegrir, para colocar peixes, mas o que a gente vê apenas são, dentro dessa identidade criadas, a manifestação e prerrogativas e qualidades e premissas que são compostas pela maioria da população brasileira de forma inevitável. E isso, o curso dos anos foi de 2016, 2014. O presidente Bolsonaro foi um dos deputados federais mais votados da história do Brasil, em especial no Rio de Janeiro, ele é deputado federal do Rio de Janeiro. Em 2016, ele formou algumas lideranças por intermédio da vereança das eleições municipais, vereadores e prefeitos foram eleitos com apoio dele,
E em 2018 ele se consagra presidente da República pela força do povo, falando só para uma telazinha de celular, sem nenhum tipo de arcabouço mais complexo de mídia, de imprensa. Pelo contrário, com a imprensa toda contra ele, com todos os meios de comunicação contra ele. Isso prova que a população tem essa identidade. E o que a gente vê de 2018 para cá, na hora que ele quebra a bolha e fura o telhado, a laje do sistema, o que a gente vem, e a sanha que o sistema vem desenvolvendo, é de calar, de fato, as redes sociais e todas as lideranças políticas que se comportam e compõem o mesmo corpo filosófico. O Nicolas é uma grande liderança, o próprio meu irmão, o deputado federal Carlos Jordi, que foi apoiado, candidato a vereador em 2016 por ele. Eu sou uma liderança que fui inspirada na liderança do presidente Bolsonaro e nas lideranças que foram se sucedendo ao longo do tempo. E o que a gente tem hoje, 10 anos depois, se a gente for falar do corte histórico de 2010, por pouco tempo que a gente tem aí, vamos falar, 15 anos, a gente sai de um espectro político, uma capacidade de ocupação de espaços que se resumia quase a zero, a uma capacidade de influenciar e de ocupar espaços, inclusive como esse aqui, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e diversas outras assembleias, câmaras de vereadores, prefeituras, Congresso Nacional. E isso tem um motivo, porque quem trabalha com a verdade e quem trabalha aliado dos valores que aquela sociedade, que a sociedade da qual a gente compõe, que se baseia na verdade, que se baseia na prosperidade, que se baseia em princípios de Deus, pátria, família, liberdade, a gente, com muito pouco tempo, a gente já avançou muito. E a maior preocupação dessa galera é que a gente sabe quando começou. Só que a gente não vai parar mais enquanto a gente não recuperar o Brasil e reconduzi-lo à sua mais alta saúde, à sua mais alta qualidade de dar ao brasileiro o que ele precisa, que é ter um país de qualidade. A gente tem um país rico, milionário. Eu costumo dizer o seguinte, que essa trupe que tomou conta do Brasil durante muito tempo, eles têm um gigante, nosso gigante é um gigante maravilhoso, com excelente qualidade, com capacidades extremas de ser saudável, sendo que eles foram gradativamente adoecendo esse gigante. Qualquer processo de cura, antes de você ficar bom, há uma regressão do quadro. O que aconteceu foi isso. A gente tinha um país em estado de... Como é que se diz? Quando você está com câncer terminal, metástase. A gente tinha um país em metástase e que vem sendo curado e que o sistema, o câncer, reagiu, sendo que o processo de cura permanece e vai permanecer. Hoje a gente já tem um Brasil muito melhor do que tínhamos há 15 anos atrás e eu tenho certeza que daqui a 15 anos teremos um Brasil ainda melhor. Realmente mudou a configuração das câmaras, dos deputados, mudou a configuração da LERJ, realmente houve uma revolução, aqueles velhos coronéis, muitos aposentaram. E você falou também da questão do Trump. Assim, eu mesmo, até para dar um exemplo do que você está me falando, eu sempre fui, assim, a minha vida sempre foi focada no meu trabalho. Eu sou economista, formado pela Universidade Federal Fluminense. Fui durante 15 anos executivo de bancos comerciais, cheguei à diretoria de banco e em algum momento decidi fazer o concurso para economista do Banco Central. Fiz o concurso, passei, estava muito bem economista do Banco Central, até que a gente identificou a necessidade de ocupar espaço. Deus nos dá a missão, a gente cai dentro dela, eu me vi envolvido através da... A gente nunca foi de família política, a gente nunca teve um trato como candidato, até que meu irmão veio candidato a vereador em Niterói em 2016, e a gente se viu na responsabilidade de representar essa população que durante muito tempo não se viu representada nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional, e eu tenho certeza que o nosso trabalho vai inspirar novas lideranças e cada vez mais a gente vai ocupar espaço dentro da política, dentro da cultura, dentro da música,
dentro das universidades, dentro da educação brasileira, para que daqui a 15 anos, sem dúvida alguma, a gente possa dar um novo rumo e dar um novo quadro, a gente possa falar assim, 30 anos atrás a gente tinha um país arrasado por políticas nefastas do progressismo e do comunismo, e 30 anos depois a gente tem um Brasil ainda melhor, saudável e com grande capacidade de ser a maior potência do mundo. Economista formado na UF, com certeza estudou Marx, estudou Luke, estudou várias coisas, então tem propriedade e sabe do que está falando. Então, vou falar um pouco sobre a questão dessa questão do Propag, que foi esse ajuste fiscal que foi feito para o Estado ajustar suas contas e suas dívidas. Você, como economista, o PL fez um grande esforço, juntamente com o PP e outros partidos da base, para se construir um projeto bom para os estados, e parece que está tendo alguns cortes, alguns vetos. Qual é a sua opinião como economista e como autoridade para falar do assunto? Bom, o presidente Bolsonaro, quando assumiu, capitaneou um refinanciamento da dívida dos estados, sob o lema, inclusive, quando ministro da Economia, também ambos diziam, né, o Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, queremos mais Brasil e menos Brasília. Ou seja, deixar que os estados... A bem da verdade é que a dívida dos estados sempre foi a gente tinha uns juros, os estados tinham uns juros parecido com o de agiotagem, e que era uma dívida impagável. Foi feito um refinanciamento durante o período do governo Bolsonaro e que deu a oportunidade de estados e municípios terem mais autonomia na condução das suas políticas de investimento, na condução das suas políticas de recursos humanos, de folha de pagamento, sendo que esse endividamento, por conta de décadas de endividamento, que é um endividamento impagável sob a ótica de como ela foi construída, a gente precisou fazer um novo refinanciamento com taxas de juros ainda melhores e com condições para que os estados... Porque, na verdade, o que eu entendo é que quem sabe a real condição e a necessidade de investimento do estado do Rio de Janeiro, ou do estado da Paraíba, ou do Rio Grande do Sul, o governador do estado tem muito mais capacidade de entender as necessidades da sua federação, do seu ente federativo, do que propriamente o presidente da República. Essa ação coordenada do presidente da República, junto com os governadores e com os prefeitos, isso só vem engrandecer e aumentar a capacidade da percepção de melhoria. Porque ninguém mora no estado, ninguém mora, em especial no Brasil, a gente mora nas cidades. Então, a gente dando mais autonomia aos governadores, para que eles possam dar mais capacidade aos prefeitos de ingerir na sua administração e, de fato, investir no que é necessário. Por exemplo, o interior do estado ele tem uma necessidade de investimento X. A região metropolitana tem uma necessidade de investimento sob uma outra ótica, uma outra coisa. A capital tem uma outra. Então, o prefeito, junto com o governador e o governo federal, eles precisam concatenar um trabalho que seja equilibrado e justo e para que a gente possa, de fato, ter vidas melhores para o brasileiro. O brasileiro tem uma vida melhor. Então, e aí eu fiz até um pronunciamento nas minhas redes sociais parabenizando o governador Cláudio Castro pela iniciativa. Ele foi o grande líder dos governadores na construção desse projeto que levou o pseudônimo de Propag e que foi aprovado tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, no Congresso Nacional, sendo que chegou para a sanção do presidente Lula e ele vetou uma série de capítulos, de partes desse projeto que inviabilizam, ou não inviabilizam, mas prejudicam demais a capacidade de investimento, a capacidade de reordenamento da dívida dos estados. Isso tem uma razão muito clara. O desarranjo fiscal, o desequilíbrio do câmbio, os rombos das estatais e a falta de capacidade de gestão do governo Lula já reflete as eleições de 2026. E entendendo isso, e entendendo também que esse reordenamento da dívida dos estados vai dar aos governadores e prefeitos capacidade de gerir investimentos mais do que o governo federal, qual é o medo
do desgoverno Lula? É perder a capacidade de gerenciar o resultado de 2026, aonde governadores e prefeitos terão muito mais capacidade por conta dos investimentos que farão após o desafogo do Caixa com a aprovação da lei, que o governo federal vai ter pouca ingerência na capacidade de investimento, por conta, obviamente, da sua incompetência de gerir seu caixa, na incompetência de gerir as estatais, na incompetência das expectativas, porque o grande investidor hoje está fugindo do Brasil. Diante da insegurança jurídica e da incapacidade de você gerar expectativas racionais aos agentes econômicos, que são os empresários, eles simplesmente ou fogem da economia brasileira ou deixam os seus recursos parados numa renda fixa. Então, a incapacidade do governo Lula em gerenciar investimento e fazer investimentos, a gente vê o próprio Nordeste. A gente levou água ao povo nordestino e a transposição do Rio São Francisco já não existe mais. A indústria da pipa já voltou. Então, a falta de competência, a falta de gestão, o desregulamento, o desarranjo, e nem sendo, e não querendo ser leviano, mas a corrupção. Porque esse governo aí é o patrono de um dos maiores esquemas de corrupção. É Petrolão, é o BNDES, enfim, é Mensalão. Então, essa incompetência misturado com falta de gestão e corrupção é o que dá ao governo Lula a incapacidade de gerir o resultado de 2026. E é o que ele quer impedir, que o governo do estado do Rio faça investimentos aonde pode fazer, o governo de São Paulo e o governo das nossas todas as federações espalhadas por todo o Brasil. Então, isso é uma manifestação clara da incompetência do desgoverno Lula e uma manifestação clara de que em 2026, com o Propag aprovado, o Rio de Janeiro será um dos maiores polos de investimento e de infraestrutura do Estado, e, sem dúvida nenhuma, a gente vai dar a maior resposta ao desgoverno Lula, reconduzindo alguém de bem para o Palácio do Planalto. Uma explicação notável, realmente, esse ponto de vista de você falou do menos Brasília, mais Estado, e o que está se fazendo com o veto é querer que Brasília continue no comando. Exatamente. Na visão do deputado. Agora, uma pauta interessante que o PL, principalmente, através do Jordi, através do Pazuello e de outros deputados federais, e também aqui da Alerj, através do mandato de Vossa Excelência, através do Márcio Amorim, tem feito uma pauta muito forte em cima da segurança pública. E nós vemos aqui no Rio de Janeiro, principalmente nas redes sociais, cada dia mais um Rio de Janeiro violento, pequenos crimes. Como é que eu sei que você tem uma lei da questão da pedofilia, você falou da questão do Trump também, ser uma voz ativa na questão da segurança pública para o mundo. Fala um pouco dessa questão. O secretário de Polícia Civil deu uma entrevista semana passada que corrobora muito com o meu entendimento a respeito de segurança pública sob o aspecto prático, sob o aspecto operacional. Nos últimos anos, o que a gente vem acompanhando é uma demonização das forças de segurança pública, como se as forças de segurança pública fossem compostas única e exclusivamente pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial do Estado do Rio de Janeiro. Sendo que o grande problema da segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, é o avanço da criminalidade não avança de acordo na mesma velocidade, ou seja, avança de uma velocidade muito maior do que com um arcabouço legal, arcabouço processual. A criminalidade hoje, ela se prevalece do que está escrito, inclusive, dentro dos códigos penais, processual penal, para que possa transigir a lei. A gente hoje tem criminosos de alta periculosidade sendo presos 10 vezes e sendo solto 12 vezes. Ou seja, sem exagero, né? Enfim, criminosos, vagabundos, marginais, que são réus confessos de tráfico de drogas,
homicídio, latrocínio, sequestro, sendo soltos com um ano e meio, sendo soltos com tornozeleira eletrônica, sendo colocados às ruas nas saídas de Natal que não voltaram. A gente viu recentemente aí que mais de 2.000 criminosos não voltaram às celas após as saidinhas de Natal. O que a gente precisa é que a gente tenha uma ação orquestrada, um arcabouço complexo, não só entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, que já... Mas, enfim, a gente precisa de um arcabouço complexo, aonde as mesmas casas legislativas, mas, acima de tudo, o Ministério Público, a magistratura, em conjunto com as forças de segurança pública, investigativa e de policiamento ostensivo, possam fazer um trabalho onde esses criminosos que são presos não sejam reconduzidos às ruas e à criminalidade de forma tão fácil como acontece nos dias de hoje. Antigamente eles assaltavam com faca, hoje agora eles estão soltando com fuzil. Fuzil de 50 mil, 100 mil reais. Eles vão roubar um celular de 500 reais com um fuzil de 50 mil. Como é que é isso? Enfim, a facilidade gera oportunidade. O crime organizado, ele cresceu e, obviamente, quando cresce, né, se a gente pode usar mesmo a palavra prosperidade, o crime prosperou. Prosperou porque viu oportunidade na fragilidade das leis, viu oportunidade na fragilidade no que se refere à manutenção deles encarcerados. Na medida em que você não vê punição ou vê uma punição branda diante de um crime grave, o que normalmente o que você entende é traficar, matar, sequestrar, roubar, já não é mais. E olha só, é incrível que pareça, a gente tem um presidente que fala que roubar um celularzinho e não quer mais ver a pessoa sendo para tomar uma cervejinha. Esse é o país que... Esse é um dos outros grandes motivos. A gente tem um presidente que fala uma coisa dessa. Entendeu? Então, a gente tem um abrandamento das leis, a gente tem uma facilitação no desencarceramento, e o que a gente vê também, em paralelo, é um trabalho de enxugar gelo. A Polícia Militar prende, a Polícia Civil investiga, conduz o processo, e antes de chegar no Ministério Público já está solto para um benefício A, B, C ou D. Eu não discordo de que a gente precisa ressocializar, mas antes de ressocializar, a gente precisa manter criminosos presos para que a gente não possa ver pessoas de bem, cidadãos honrados, capazes de conduzir as suas vidas e honrar suas famílias, sendo mortos, sendo assaltados, sendo vilipendiados. E o que a gente mais vê hoje em dia é isso. Então a gente precisa, e aí eu não me furto a responsabilidade hoje como agente político, que casas legislativas precisam sim. A gente faz um bom debate aqui, a gente enfrenta uma turma, essa turma do PSOL, essa turma do PSB, essa turma, eles chamam criminosos, marginais, de varejista de droga. A gente escuta dentro dessa casa aqui isso. Então a gente tem que fazer um debate amplo e para que essas coisas não aconteçam mais, gente. A gente é a favor da ressocialização, a gente é a favor de entrar nas favelas, nas comunidades e dar uma vida próspera, capacidade, saneamento básico, educação, saúde. Agora, as pessoas que não se coadunam, e não vêm me dizer que o crime ele se faz só pela falta de oportunidade. Eu conheço diversas pessoas que, por com pouca oportunidade, construíram uma vida digna e hoje são pessoas profissionais liberais, são pessoas bem situadas na vida. Então, isso aí é a facilitação do crime, faz com que o criminoso, ele, inclusive, hoje, dentro das favelas, ele seja alguém a ser venerado. É o exemplo, é o ícone de garotos. Então, a gente precisa repreender o crime, a gente precisa avançar com o arcabouço legal e processual penal para criminosos hediondos, de alta periculosidade, não sejam postos às ruas com 6 meses, com 1 ano ou com até mesmo na audiência de custódia. Esse é o grande problema do Brasil, é esse. É um incentivo esse, e me desculpa até o entusiasmo, porque é um caso grave. Não há nada, não há prosperidade, não há iniciativa privada, não há liberdade de expressão, não há direito de ir e vir se não houver segurança pública.
A segurança pública é o órgão vital para que todos de uma sociedade possam viver harmonicamente e terem oportunidade de prosperar e transitar ao longo dela. E olha só, o secretário da Polícia Civil, ele deu parecer agora no final do ano, ele deu uma declaração que foi apreendido 640 fuzis. Se você pegar a média de 50 mil um fuzil, são 30 milhões de reais em fuzil e parece que isso não fez a mínima diferença para o tráfico. Como é que pode? Quantos celulares tem que ser roubado? Quantas pessoas tem que ser roubadas para se pagar um fuzil? Negou roubando celular de fuzil. O carro blindado hoje no Rio de Janeiro bate recorde de venda e não está adiantando mais, porque estão vindo de fuzil. Como que se faz para combater? O que a Leste tem feito? O que o governo federal tem feito para isso? A estrutura do crime organizado, e aí eu não estou falando nem do crime de pequena monta, que seria o furto de celulares, o roubo de celulares. O crime organizado, o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de armas, é uma grande potência financeira. Então, é eivado, né? E entre todo esse crime, né, o crime de tráfico de drogas, tráfico internacional de armas, ele tem uma estrutura complexa hoje, já dentro da estrutura da economia informal brasileira, de internação desses recursos, vamos chamar assim. Esses recursos que são provenientes do tráfico internacional de drogas, do tráfico do crime organizado, eles são inseridos na economia formal, aonde o traficante, eu estou esquecendo a palavra aqui, como é que a gente fala na economia, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Então, hoje a gente tem uma estrutura de lavagem de dinheiro do crime organizado complexa, já dentro da estrutura econômica do país. E aí você falou do Donald Trump, qual um outro dado importante da eleição do Donald Trump na repressão do crime internacional? Porque todos esses recursos que são inseridos dentro da economia formal, através da lavagem de dinheiro, por conta de ser uma organização internacional, esses recursos passam inevitavelmente pela economia americana. E a capacidade de cercamento, né, a capacidade de identificação e a capacidade de recolhimento desse recurso através da economia americana e da inteligência americana é muito grande. Então, a recondução do presidente Donald Trump, inevitavelmente, eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente a combater o crime organizado também aqui no Brasil. Obviamente que a gente não tem um presidente também alinhado com essa política de repressão ao crime organizado, mas, inevitavelmente, isso a gente também vai conduzir, espremer, e eu tenho certeza que em 2026, reconduzindo o presidente bem também para o Palácio do Planalto, a gente terá dois presidentes, o presidente Donald Trump à frente da economia americana e da política americana, e um presidente, e, quiçá, com a graça de Deus, o presidente Bolsonaro, novamente presidente da República, a gente possa ter dois presidentes que priorizem a população de bem, a produtividade, o emprego, o crescimento e, acima de tudo, um país cada vez mais próspero. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Falamos da segurança, falamos da liberdade de imprensa, falamos do arcabouço fiscal. Agora vamos voltar um pouquinho para o Rio de Janeiro, eleições 2026. Está sendo cotado aí, muita gente levantando o nome do Capitão Nelson para suceder o Castro. Você acha um bom nome, Capitão Nelson? Como é que o PL está se movimentando? Porque os outros partidos já começaram a se movimentar aí. O Capitão Nelson, o prefeito hoje reeleito, uma das maiores votações da cidade de São Gonçalo, né, de um grande centro, é o segundo colégio maior eleitoral do estado do Rio, se não me engano, é fruto do exímio trabalho que ele fez à frente, vem fazendo à frente da prefeitura de São Gonçalo. A postulação, a identidade, a provável, possível candidatura do Capitão Nelson para o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que é um nome muito forte, pela qualidade do trabalho que ele vem realizando à frente da prefeitura de São Gonçalo, pelo posicionamento aguerrido e pelo posicionamento combativo com relação à criminalidade e obviamente... Segundo a pesquisa, pro Carioca, é o fator principal, a segurança pública.
Eu falei um pouco antes aqui na nossa entrevista, é que não há nada sem segurança pública. Não há emprego, não há mobilidade social, não há desenvolvimento, não há vida em sociedade se não houver segurança pública. Se não houver segurança pública, haverá uma balbúrdia, pessoas se matando, roubando umas às outras no meio da rua. Então a gente precisa ter ordem para ter progresso. Na nossa bandeira brasileira, ainda que tenha alguns aí atores da nossa política internacional não saibam o que está escrito ali, a ordem não vem antes do progresso à toa. E a ordem, ela preconiza a segurança pública, não a ordem sem segurança pública. Então, por isso, até explicando um pouco aí a quem não entende por que a ordem vem na frente do progresso, é ordem e progresso. Então, é uma necessidade premente e gritante na sociedade, em especial fluminense, que a segurança pública seja um dos ícones, uma das premissas mais importantes, tendo em vista o avanço da criminalidade, o avanço do crime organizado, a ineficiência do poder constituído de avançar em determinadas localidades. E assim, no que se refere ao nome do Capitão Nelson, eu, em especial, em 2020, nós participamos da candidatura dele a prefeito, ganhou, assim, foi para o segundo turno, segundo colocado, uma diferença muito grande para o primeiro, e diante dos esforços que foram feitos de todas as lideranças políticas, a vitória do Capitão Nelson se consagrou por aproximadamente 5 mil votos, que é uma votação muito pequena para o tamanho do município, como o tamanho do Colégio Eleitoral de São Gonçalo. O terceiro ou segundo maior do estado. O terceiro ou segundo maior do estado. Se não me engano, ele é o segundo maior do estado, perdendo só para a capital. E nos primeiros 4 anos foi um trabalho exemplar. Tenho amigos que moram em São Gonçalo e que corroboram da mesma opinião. E, obviamente, o resultado das eleições de 2024 espelharam a qualidade do trabalho dele. Agora, se vai ser o Capitão Nelson ou se vai ser alguma outra pessoa, eu tenho certeza que, dentro de um trabalho de coalizão dos partidos de direita e centro-direita, a gente vai identificar um nome muito positivo para que seja o nome a substituir o governador Cláudio Castro no Palácio Guanabara. E, em especial, a gente tem outros nomes. Eu posso citar aqui o próprio presidente da casa, que é uma pessoa muito capaz, uma pessoa muito habilidosa, inteligentíssima e com uma capacidade de realização muito grande. Um cara que eu tenho como minha liderança, além de ser meu presidente, como minha liderança política, um cara muito capaz, que pode representar e que pode, sim, ocupar também a cadeira de governador do estado a partir de 2027. E além do presidente Rodrigo Bacelar, do Capitão Nelson, a gente tem alguns outros nomes que eu tenho certeza que será o melhor e que será o de coalizão. A gente precisa de uma coalização ampla e restrita dos partidos de centro e centro-direita e direita, para que a gente possa conduzir o nosso estado do Rio, dar continuidade a esse trabalho que o governador Cláudio Castro está fazendo, que é de devolver o Rio de Janeiro à população fluminense. Agora, voltando um pouquinho para o seu mandato, para a gente finalizar, porque o tempo está acabando. Expectativa aí para 2025, nós vimos aí que você colocou quase 3 milhões de reais em emendas na região mais pobre do estado, uma visão aí de distribuição de renda. A gente vê que no Brasil a concentração de renda é muito grande. Você vai pegar aí, por exemplo, no Brasil só tem 400 mil ricos. Se você pegar realmente a estatística, o Brasil tem 400 mil ricos, são 200 empresas que comandam praticamente todo o setor econômico brasileiro, sendo 52 do agronegócio. Se você pegar o Itaú, como economista, você sabe, 5% dos clientes do Itaú, que é o private, que é o private, tem mais dinheiro que 115 milhões de correntistas. Então, 5% tem mais dinheiro que 115 milhões de correntistas. Então, você vê aí a desigualdade social muito grande, e no estado ela é fundamental no noroeste do estado, que é a região, com certeza, mais pobre do estado. E nós temos visto aí que Vossa Excelência tem lembrado do Noroeste, um dos poucos deputados que tem lembrado do Noroeste e tem colocado um pouco
do dinheiro do contribuinte do Estado para aquela região. Fala um pouco aí disso. As nossas emendas, hoje, o quadro de emendas de cada parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de hoje, da Assembleia, desculpa, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é composto de aproximadamente 3 milhões de reais. E o que a gente identificou durante o período de pré-campanha e campanha, correndo esse estado do Rio todo, apoiando prefeitos e vereadores alinhados com o que a gente acredita, é a grande deficiência da população do Norte e Noroeste no que se refere a tudo: saúde, educação, infraestrutura, atenção básica. E o que eu procurei identificar é quais são as necessidades prementes, as mais apuradas, as mais necessárias, e deixar legado. Dentro de um universo de 3 milhões de reais, ainda que a gente tivesse algum alinhamento com, vamos chamar aqui o prefeito do município do Rio, a gente mandar 500 mil reais, 1 milhão de reais para o município do Rio, é um valor ínfimo e que não geraria nenhum legado, não daria oportunidade, até porque é uma cidade que dispensa qualquer tipo de ajuda dessa magnitude. É uma cidade que tem um orçamento bilionário. Recebe royalties, um orçamento bilionário. Assim como a cidade de Niterói, assim como a cidade de São Gonçalo, são cidades que compõem um orçamento bilionário e que um valor que a gente hoje, como deputado federal, como deputado estadual, tem um valor pequeno para deixar qualquer legado ou mudar a vida do contribuinte, a mudar a vida do cidadão. E o que a gente identificou nas necessidades do Norte e Noroeste é procurar, no que se refere às questões mais fundamentais, tá atuando de forma mais contundente. Falando um pouco do que a gente fez, dos nossos 3 milhões, a gente mandou 600 mil reais para a PAI de São Fidélis. A PAI de São Fidélis atende aproximadamente 70 crianças de espectro autista ou com necessidades especiais e que tem uma demanda reprimida de mais ou menos mais 70. Com esses 600 mil, com a obra de ampliação e de todo o mobiliário que vai ser comprado também com esses recursos, a gente vai poder atender a toda a população reprimida de crianças autistas ou com necessidades especiais em São Fidélis. Nos municípios de Aperibé e São José de Ubá, a gente enviou para cada um deles 435 mil reais para reformar, não, para trocar todo o mobiliário das escolas do ensino fundamental de cada uma das cidades. A partir do meado do ano de 2025, não haverá mais nenhuma escola no município de Aperibé, tanto no município de São José de Ubá, com um mobiliário velho, antigo ou quebrado. Todos eles da mais alta qualidade, da mais alta possibilidade de gerar entretenimento e gerar capacidade de aprendizado e, melhor, capacidade de trabalho também para o professor, que na medida que ele tem um mobiliário melhor, ele tem crianças que vão estar nas salas de aula com mais prazer e ele vai poder, de forma mais didática, levar o conhecimento a todas essas crianças. Para Bom Jesus de Itabapoana, a gente enviou um pouco mais de 400 mil reais para climatizar 40% de todas as salas de aula do ensino fundamental da rede de ensino do município de Bom Jesus de Itabapoana. Precisa, que lá faz um calor danado. Exatamente. Eu estive lá visitando a cidade e as escolas. O calor que Bom Jesus de Itabapoana tem na cidade, é uma cidade muito quente, a gente climatizando, é minha promessa ao prefeito Sérgio Cirilo e a toda a população de Bom Jesus, que esse ano de 2025, com as novas emendas, a gente vai destinar recursos para climatizar o restante, todas as outras demais. Os 60% que não será climatizado com os recursos enviados ano passado, serão climatizadas com recursos enviados esse ano. E enviamos 900 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, que é um hospital que atende 90% do SUS, que é um hospital de excelência, de alta complexidade, que atende até casos de transplante e que atende toda a população do estado do Rio de Janeiro. Eu estive lá algumas vezes e nas salas de espera o serviço
eu mesmo perguntando o que achavam do serviço prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, e todos eles, um dizia que era de Angra dos Reis, outro dizia que era de Niterói, alguns diziam que era de Bom Jesus, de Itaperuna, de Campos, inclusive aqui da capital. Então, há uma rede de atendimento que avança, que transborda a região de Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí, mas transborda de tal magnitude pela qualidade do serviço prestado pela Santa Casa, que toda a população do estado do Rio de Janeiro é atendida. Então, como a saúde e a educação são as duas prioridades e as duas necessidades mais prementes e básicas da população do estado do Rio de Janeiro, a gente, dentro desse escopo, desse quadro aí de 3 milhões de reais, a gente priorizou tanto a saúde, tanto a educação da população fluminense, para que a gente, a partir de maio, junho desse ano, a gente possa, de fato, ter gerado legado e ter dado à população fluminense, no que se refere a essas cidades, uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade de aprendizado e melhor qualidade no atendimento no seu momento mais difícil, que é quando a pessoa está doente e necessitando de um atendimento médico. Eu queria conversar mais, porque o assunto está muito bom, tem muita coisa que a gente pode falar ainda em outras oportunidades, porque nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria aí que você deixasse uma mensagem final aí para todos os cariocas, e uma mensagem de esperança e uma mensagem também para polemizar, porque polemizando você faz as pessoas reagirem, né? Quando a pessoa está confortável, ela não vou sair daqui não. Se botar uma formiguinha aqui, ela vai sair, vai andar, vai trabalhar. Então deixa aí uma mensagem para sacudir aí o Rio de Janeiro. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando a todos telespectadores que acompanham o Jornal Última Hora, o Jornal da República, agradecer a sua simpatia e a sua benevolência no trato dessa nossa entrevista, do seu carinho, e dizer que nós estamos, deputados estaduais do Rio de Janeiro, acima de tudo, e o único objetivo é de gerar legado e fazer o bom debate. Em 2024 fizemos o bom debate, geramos legado. 2025 faremos ainda mais, com a certeza de uma coisa apenas: da vitória da população de bem do estado do Rio de Janeiro, da vitória do bem contra o crime organizado no Rio de Janeiro, da vitória daqueles que gostam do Rio de Janeiro contra aqueles que gostam de vilipendiar o estado do Rio de Janeiro, e de que a gente não vai cessar nenhum milímetro para trás. A gente não vai andar 1 metro sequer para trás. A gente chegou até aqui, como falei no início da nossa entrevista, de que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha um estado brasileiro inóspito de políticas de qualidade, de lideranças políticas de qualidade que poderiam reconduzir o Brasil à prosperidade. 15 anos depois, a gente tem diversas lideranças políticas, a gente já teve um presidente da República que, contra tudo e contra todos, governou de fato o Brasil. E hoje a gente vê que o sistema reagiu, reconduziu alguém que voltou à cena do crime e que durante 2 anos vem destruindo a nossa nação, economicamente, socialmente, prometendo coisas que não cumpriu, prometeu picanha, entregou abóbora, prometeu redução de criminalidade, entregou aumento de criminalidade, prometeu aumento de tratamento de políticas de proteção à mulher. Nos últimos 2 anos, o que a gente mais viu foi assassinatos de mulheres em situação de vulnerabilidade. O que a gente mais viu nos últimos 2 anos é de que a gente não aguenta mais essa galera. E que eu tenho certeza que nos próximos anos, 2025, 2026, com o avanço de políticas que podem, de fato, dar ao Brasil a oportunidade de ser o Brasil que ele merece, em 2026 a gente vai reconduzir alguém de bem para dentro do Palácio do Planalto e, quiçá, com certeza, o presidente Jair Messias Bolsonaro. E a gente não vai ter só 99 deputados federais, não. A gente vai ter
maioria no Congresso Nacional de forma absoluta, no Senado e também aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque o povo brasileiro merece o que há de melhor, merece prosperidade, merece ser Brasil. A gente precisa devolver o Brasil para os brasileiros. Então enquanto eu estiver deputado, enquanto eu for um agente político, a minha missão sempre será de devolver o Brasil para o brasileiro e defendendo o brasileiro e a população de bem com todas as minhas forças. Beleza? No mais, um grande abraço, um forte beijo e um 2025 com muita guerra, com muita batalha. Mas aqui a gente não tem medo, não. A gente vai enfrentar todos e vai vencer. Tamo junto. Muito obrigado. Última hora, notícia levada a sério. Eu agradeço aí receber a gente aqui no gabinete. É com vocês.